Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo hoje, um vídeo de formato diferente, não é de comprinhas, não é montando nada, é um desabafo de empreendedora. A gente passou pelo Dia dos Pais, né? E pra mim foi a data mais empolgante, porque eu comecei na semana do Dia dos Namorados, né, de agora de 2026, mas eu comecei na semana, eu ainda nem me imaginava, né, trabalhando nessa área, eu nunca tinha feito nada, gente, nada. Eu tinha feito uma cesta de café da manhã, ou buquê na caneca, ou box, nada, gente, eu nunca tinha feito nada. Então eu tava aprendendo, fazendo, tentando ganhar dinheiro com isso. E no Dia dos Pais, não, no Dia dos Pais eu já tava mais empolgada, eu já tinha uma noção melhor do que eu queria investir, o que eu queria fazer. Mais ou menos, né? Porque eu acho que eu também comprei muita coisa desnecessária. E eu gastei mais dinheiro. Eu investi no computador, investi na mesa de trabalho, em alguns equipamentos, tudo. E eu tava muito empolgada. Mas o meu Instagram não tava rolando. Não tava ficando do jeito que eu queria. No mês passado, em junho, eu saí dia 18 do meu trabalho de CLT. Saí para poder me dedicar a isso, então só depois do dia 18 que eu comecei realmente a ter tempo para me dedicar, mas ainda tava a tempo, né? Só que era muita coisa. Era coisa demais, assim. E eu sou uma coisa que me trava muito ao tentar ser perfeita demais, o perfeccionismo, né? E eu comecei a reparar que, tipo, eu queria que ficasse perfeito, não estava ficando, e aquilo tava me travando, de certa forma. Mas eu tava tentando me empurrar para fazer acontecer. E eu comecei a ver que não tava rolando no Instagram, não tava chegando pessoas, eu não tava atendendo o público, e é claro que eu sabia que eu precisava de um tráfego pago. Eu entrei em contato com algumas empresas, mas eu não tinha o valor que as empresas me pediam para fazer o tráfego. E tráfego é uma coisa assim que, ai, gente, eu já tentei aprender, mas parece que não entrava assim na minha cabeça e tava me dando um pouco de falta de paciência, eu tava com muito medo de fazer errado. Eu comprei também um curso no início de julho, que eu queria muito, né? Não sei se vocês conhecem, é o curso da Malu, de Cestas e Tábuas. É o único curso nessa área que tem um. Até onde eu sei, tá, gente? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas que tem um certificado reconhecido pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação. E aí eu investi nesse curso, comecei a assistir tudo. Eu queria muito ter acesso a algumas coisas em específico dela, como a planilha, né, pra precificar, porque eu sabia que eu tava precificando errado desde o Dia dos Namorados, que não tava dando certo. Eu sabia que eu tava jogando dinheiro fora de alguma forma e eu não gosto de precificar. Não é que eu não goste, gente, eu tenho um problema sério com números, com matemática, com conta. É uma coisa assim que falou em números eu fico apavorada. E eu queria muito essa planilha, tudo. Só que aí eu comecei a descobrir uma coisa que eu não sabia que existia. Os cursos hoje, eles deixam você. Você compra, você assiste até uma parte, e depois você precisa esperar 7 dias para poder assistir os outros módulos que são os mais importantes. Os módulos mais interessantes, se você tá mais assim ansioso para ver, você precisa esperar 7 dias para poder assistir. Então, aquilo deu uma travadinha, tal, esperei os 7 dias e fui fazendo as coisas, né? Comprando, pensando em mil e um presente, me inspirando, tentando movimentar meu Instagram. Aí começou a acontecer, gente, que começou a chegar perto do Dia dos Pais e eu comecei a ver que eu não tinha encomenda, que eu estava atrasada, que tinha muita coisa pra fazer, eu não tava dando conta, eu tava indo dormir tarde. Eu sou uma pessoa que eu durmo cedo e acordo cedo. Eu estava dormindo tarde e tendo dificuldade de acordar cedo. Mas eu falei assim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Comecei a ver muitos canais aqui no YouTube que eu já assistia, mas fui encontrando novos, sabe? Eu tô tendo um pouco de dificuldade de achar canais mais no estilo do que eu gosto. Mas achei outros que eu consigo me inspirar e que eu gosto das meninas. Tem muitas, a Fugir da CLT, adoro o vídeo dela. Ela posta pouco, mas quando ela posta eu gosto porque eu gosto da forma como ela fala, de como ela é séria, de como ela ensina. Nossa, eu gostaria que ela fizesse até mais vídeos, sinceramente. O espaço da Ana, porque a Ana não é só pelos presentes que ela monta, mas é como ela motiva a gente, como ela ensina também. De forma, tipo, que você não pode desistir, que você tem que. Ela fala muito de fé também. Tem a Andrea também, que eu gosto, né, de presentes, Espaço Presentes e Make, alguma coisa assim. Que eu gosto muito também do canal dela. E são meninas que eu vi que arrasaram no Dia dos Pais, eu fico muito feliz. Só que eu comecei a chegar perto do Dia dos Pais, comecei a ver que eu não tinha encomenda.
que os meus seguidores não estavam aumentando. E eu precisava dar um jeito no tráfego pago. Eu conheci 2 empresas que eu gostei, que eu me interessei, mas eu fechei com a segunda e fechei com ela a mentoria. Comprei essa mentoria já super em cima da hora. E aí ela tinha a opção mentoria e um outro que eu não lembro como se diz, que basicamente é ela que vai fazer tudo. Só que eu vi que aquilo ali tava, além do preço ser bem mais alto, pelo que foi medido, eu falei assim, não, isso eu acho que pode ser que me dê uma dor de cabeça, porque a mentoria vai me ensinar. E eu preciso aprender, porque eu quero cuidar do meu tráfego. Eu acho que é interessante. E eu falei assim, não, eu vou na mentoria. Vou comprar porque eu já não tava podendo comprar, porque eu já tava sem dinheiro. Eu comprei no crédito, no Pix no crédito, né? Porque eu não tinha como parcelar aquilo. Então eu comprei no Pix crédito, que me saiu caro. Mas eu falei, eu preciso, porque é isso aqui que vai me fazer alcançar mais pessoas e talvez vender mais. Comprei já em cima da hora. Eu comprei na sexta-feira. No sábado, gente, eu sentei na frente desse computador e falei assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou cuidar de casa. O meu cachorro vai ficar chateado, mas hoje eu não vou poder dar muita atenção pra ele. Tanto que também eu trabalho aqui, eu me enfio aqui dentro, ele se enfia aqui junto. Ele fica no meio das minhas pernas, ele deita aqui no tapetinho do lado. E eu fico aqui o dia inteiro e ele fica aqui o dia inteiro comigo. E eu falei assim, eu vou fazer esse curso e eu vou aprender, porque eu preciso começar isso o quanto antes. Quando eu fui comprar, a pessoa que me vendeu, que faz parte da equipe da Thaís, ela me disse, a mentoria depende de você, porque é você que tem que se dedicar ao estudo e colocar em prática aquilo que ela está ensinando. Então, se depende de mim, eu tenho que estudar. E eu tenho uma dificuldade muito grande de focar. Eu não foco com facilidade nas coisas. Não sei se eu tenho TDAH, alguma coisa assim, mas eu tenho dificuldade em focar. Eu não foco fácil. Principalmente se eu tenho muita coisa para fazer, igual eu tinha, minha mente não foca. Eu quero fazer 3 coisas ao mesmo tempo e no fim eu não consigo fazer nada. Eu sou assim. E é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Mas eu tentei de todo custo. Eu fui montando um presentinho aqui, fazendo as coisas, botei aqui no computador e fui olhando. E ela ia mandando fazer algumas coisas, já ia pausando o vídeo e fazendo no celular pra fazer acontecer. E mais uma vez, gente, quando ia chegar na parte do tráfego pago, no módulo que ensina a fazer o tráfego pago, 5 dias pra acessar. E já era a semana do Dia dos Pais. Entendeu? No sábado. No próximo domingo já era o Dia dos Pais. Sem ser no domingo depois desse sábado, no outro domingo, né? Mas eu tinha aí o quê? Uma semana. E aí eu enlouqueci. Eu falei assim, tá, e agora? Eu não tenho 5 dias. Quando eu comprei o curso, não me foi falado. Aí eu fiquei maluca, eu mandei. Aí só que era fim de semana, não adiantava tentar falar com a pessoa que me vendeu. E eu fiquei preocupada. Eu falei, poxa vida, o que é que eu vou fazer? Tá, desesperada, eu não continuei fazendo o que eu tinha que fazer, fazendo o que eu tinha que fazer e tal. E a minha cabeça começou a ferver, começou a ferver, começou a ferver. Chegou a semana do Dia dos Pais. E o curso estava ali travado, aí eu mandei mensagem bonitinha, entraram em contato comigo. E aí eu comecei a ver que tinha muito mais problema do que eu imaginava. Que o meu perfil não estava legal, aquilo já estava me incomodando. Mas eu ouvi da boca da pessoa, né, da Thaís, que trabalha com tráfego. Meu perfil não estava bom, as minhas fotos não estavam boas. Eu precisava mudar. E eu tive que tirar foto tudo de novo. E eu ainda tava montando coisa, ainda tava comprando coisa, esperando coisa chegar. E aquela loucura, e eu já tava super em cima, muito, 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 muito atrasada. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que esperar uma virada de chave do Senhor. Eu sei que vai ter que fazer uma obra e uma coisa na minha vida, porque eu não tô vendo saída. E aí foi chegando próximo, né, gente? Foi chegando próximo e as coisas não estavam acontecendo. Mas eu tava gostando muito do resultado dos meus presentes. Eu gostei do que eu fiz, eu tava muito contente. Porque era a primeira vez que eu tava fazendo praticamente tudo aquilo. E eu acho que pra alguém que tá começando, eu tava fazendo coisas bem legais. Tava satisfeita com o meu produto, mas não tava satisfeita com o progresso da marca em si. E tava chateada porque eu comecei a ficar sem dinheiro nenhum. Comecei a ficar com as contas tudo rapada, 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 rapada. E eu comecei a ficar surtada, porque ficar sem dinheiro na conta, a gente sabe que a gente descabela. Gente, eu tô sendo muito realista aqui com vocês, tá? Muito realista. Não tô contando mentira, não tô vindo. Porque quando a gente entra nesse aqui, eu comecei no Dia das Mães e o meu primeiro Dia das Mães foi logo quando eu abri o meu negócio, eu faturei 10 mil. Eu ficava, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Não aconteceu comigo. Sei, talvez. A gente só vê pessoas que de primeira deu certo, graças a Deus, que bom, não tô achando ruim pra essas pessoas. Mas é difícil você ver alguém e falar assim, gente, eu abri, eu tentei por tanto tempo e não tava dando certo, eu não tava vendendo nada. Nada, porque é o que tá acontecendo comigo, eu não vendo nada.
E eu tô ficando desesperada. E, gente, chegou na sexta-feira. Eu ainda tava comprando coisa, porque até então eu tinha comprado um de cada pra eu fazer foto. Porque eu não. Gente, eu não tinha dinheiro pra investir. E aí eu comecei a comprar um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Só que eu comecei também a ver que eu não tava tendo encomenda. Eu não tava recebendo procura dos produtos. E aí eu também falei assim, eu também não vou comprar demais. Eu vou comprar duas, três, e é isso. E aqui, gente, na minha cidade em Goiânia, um patrimônio cultural de Goiânia são as feiras. As feiras, gente, aqui em Goiânia é uma coisa assim de louco. O goiano para no dia da feira pra ir viver aquele momento ali na feira. E eu tenho uma feira aqui próximo que ela é muito boa, uma feira num sábado à noite, que ela é muito boa. E eu gosto da dessa feira, as pessoas ali parecem vender bem, é uma feira que ela enche bastante e tem de tudo. Aqui não é feira tipo só de verdura. Não, ela tem de tudo. Tem verdura, tem roupa, tudo, gente, tem tudo. E eu falei assim, já sei. Pra tentar me salvar, eu vou fazer essa feira. Vou pra essa feira. Eu não tenho barraca, nem nada. Eu vou levar uma mesinha pequena que eu tenho ali na minha cozinha, que é tipo uma mesinha de madeira que dobra. Eu vou levar isso. Eu vou ficar na ponta da feira, que eu podia ficar ou na ponta de baixo ou na ponta de cima. Do início da feira, eu falei, vou ficar lá e vou vender. E eu apostei nisso, porque eu não tava vendo saída de nada, nem procura. Ah, e um detalhe. Eu não consegui fazer o tráfego pago, né? Com aquela mentoria, porque a gente foi no sábado, à tarde que eu sentei aqui, que eu abri a mentoria que estava ali liberado, então, pra me fazer. Mas no outro dia já era o dia dos pais, então eu não tinha tempo de estudar, com tanto de coisa que eu tinha pra fazer, que eu tava assim, ó, enlouquecida, e não ia dar tempo, não dava. Eu tinha que estudar todos aqueles módulos, eram vários, tenho ainda vários módulos pra estudar, não ia dar tempo. Aí eu fui lá naquele meu curso da Malu, que ela ensina a fazer ali um tráfego pago, que não é um turbinar, né? No Instagram, que eu vou te falar que não é bom. Não é fraco. Porque eu não sei fazer, mas eu tenho uma leve noção, tá, gente? Tenho uma leve noção. E eu vi que não era bom, mas eu falei assim, é isso que eu tenho, vou tentar. Com o que a Malu tá me ensinando aqui, pra ver se dá alguma coisa. E eu fiz lá o turbinar, coloquei quase R$ 200 dentro da plataforma do Instagram, coloquei lá bonitinho pra rodar R$ 20 por dia. Fiz lá o passo a passo dela e rodei um anúncio. Gente, eu paguei por poucos dias, né? Porque eu acho que eu fiz isso, acho que foi ou quinta, sexta, sábado e domingo, ou acho que foi isso, 4 dias, tá? Não tava me rendendo nada, aparecia uma pessoa ou outra, só que as pessoas, eu não tava alcançando o público que eu queria. Porque existem públicos, né, gente? E não existe um público certo ou errado. Existe o público que você quer trabalhar. E aí é o que eu tava falando pra vocês no início do vídeo. Eu acompanho muitas meninas que o público que elas vendem não é o público que eu quero trabalhar. Não é porque, você quer trabalhar com gente que tem dinheiro. Não. Porque as meninas trabalham com um público abaixo do meu, do que eu quero, e elas vendem super bem. Só que eu não trabalho com. E não quero, gente, eu não gosto, eu não quero, não é o meu perfil, não é o perfil que eu quero pra minha marca. Vocês entendem isso? Não tô julgando delas. O delas não tá errado. Mas é o público delas, é o público da empresa delas. E tá tudo bem. Mas não é o público que eu quero trabalhar. Eu não quero trabalhar com bombom sonho de valsa. Eu não quero trabalhar com ouro branco, tá? Eu não quero trabalhar com isso. Eu não quero trabalhar com lata de cerveja, lata. Não quero trabalhar com isso. Eu, Maristela. Não quero trabalhar. Eu uso cachepô, mas eu não quero trabalhar só com cachepô ou com aquelas cestinhas de pinos que tem uma alcinha. Eu não trabalho com aquilo. Eu quero ter muito. Trabalhar com o boticário, natura, nananã. Não é o meu perfil. Não é o meu perfil. Ah, e aí é muito difícil falar também com esse público alto. Mas aqui em Goiânia também a gente sabe que Goiânia tem um poder aquisitivo muito bom. Então aqui tem pessoas com muito dinheiro. A Goiânia é um dos PIBs mais altos também do Brasil. Não é tão grande como São Paulo, mas tem um PIB muito alto, porque aqui tem pessoas com muito dinheiro. Eu tô rodeada sempre de condomínios de luxo, de artistas. Então, assim, eu posso trabalhar aqui com esse público, entende? Esse público, ele existe. E eu preciso chegar nele. Só que com esse turbinar que eu fiz lá, do meu curso da Malu, eu não alcancei essas pessoas. Entendeu? Não consegui alcançar essas pessoas. Eu coloquei uma área, na hora que eu vou colocar, tipo, a área que eu quero atender aqui em Goiânia, eu coloquei uma área bem grande pra chegar lá perto dos Alphavilles, Plateu d'Or, aquele meio ali, né?
é de Goiânia sabe, aquele meio ali dos condomínios de luxo, ali lá do Flamboyant. E tem alguns condomínios aqui também, pertinho aqui da minha casa tem Jardins, Madrid, tem Lisboa, Jardins Lisboa, Verona. E eu quero alcançar esse público, mas não começou a chegar esse público pra mim. Começou a chegar um público que queria coisa barata. Quando eu mandava meu catálogo do WhatsApp, que por enquanto é só o que eu tinha, e eu tava começando, eu transformei meu WhatsApp em business ali na semana do Dia dos Pais, e comecei a colocar mais coisa do Dia dos Pais pra eu já começar a trabalhar no meu catálogo. E eu mandava as pessoas e eu via que as pessoas desanimavam, não queriam. E eu também não ia, não, eu sabia que eu não ia ter tempo, gente, de ficar criando. Ah, eu queria uma cestinha de café da manhã pequenininha, simplesinha. Eu não podia ficar criando isso, eu não tinha tempo, entendeu? Porque, gente, não é só você criar. Eu não sei como que as pessoas fazem, mas eu não consigo. Eu não consigo ali criar e falar, ah, é tanto. Eu não consigo, eu tenho que criar. E eu trabalho muito eu trabalho com dois tipos de cestas, né? A rústica, que vai, eu não sei se vocês conseguem ver, que vai nessas cestinhas de taboa. E trabalho com o modelo Grazing Food, que é inclusive o que eu estudo no curso da Malu, que são aqueles que os itens vêm todo aberto e dispostos, assim, ou numa bandeja, ou numa caixa e tal. E aí, principalmente quando eu trabalho com Grazing Food, eu preciso pesar o queijo, pesar tudo que eu vou colocar lá, quantas, pra poder precificar, entendeu? E aí eu tenho que pesar tudo, eu tenho que calcular ali tudo, eu tenho que sentar aqui na minha planilha que eu peguei do cursinho da Malu e jogar aqui no meu computador, olha isso, colocar ali as porcentagem, tudo bonitinho pra eu ter o preço. Então isso me leva tempo e o cliente quer a resposta na hora. Então eu sabia que eu não ia ter tempo de ficar criando o que os clientes querem. Eu criei o que eu tinha pro Dia dos Pais, que eu poderia fazer, e era aquilo. Então, eu tinha que trabalhar com aquele catálogo. Porque era o que dava pra mim naquele momento. E aí eu comecei a ver que as pessoas que estavam chegando pra mim, elas queriam preço e não valor. E eu não quero trabalhar com preço, eu não quero ser presa nisso. Entende? Eu quero que as pessoas entendam o valor do meu produto. E não quero que elas já cheguem querendo saber de preço do meu produto. Quando o cliente só quer chegar e só quer falar de preço, eu já entendo logo que não é o público que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a ver que isso ia dar ruim. Então eu falei, eu vou pra feira. Vou tentar vender o que eu posso, o que eu tenho de pronta entrega. Então meio que deixei de lado cesta de café da manhã. Se aparecesse gente procurando, eu mandava lá no meu catálogo que eu tinha. Eu tinha uma cesta rústica para pai e uma cesta rústica fitness, né? Para os papais que são fitness. E não, as pessoas estavam procurando isso, mas não estavam agradando. Ok. Gente, eu fui pra feira no sábado, eu montei bastante presente, fiz lembrancinha de sabonete. Então eu fui na Boticário e na Natura e comprei sabonete. Sabonete da Kayak, o Men, da Boticário. Fiz lembrancinhas pra, tipo, às vezes a pessoa quer comprar só uma lembrancinha pra eu vender em volume. Ou então pra aquelas pessoas que querem, às vezes comprariam um presente, querem levar algum pra um tio, pra um irmão, sabe? Um mimozinho. Então eu fiz os sabonetes. Então, ao todo, eu tinha mais de 30 presentes pra levar pra feira. Numa mesa desse tamanico e uma cadeira. Pedi pro meu pai, porque eu não sei dirigir. Então, automaticamente, eu não tenho carro. Eu falei assim, ai, você me leva, me deixa lá e me busca pra eu conseguir levar as coisas na feira? Ele, tá bom. Então, gente, sexta e sábado foi uma correria muito grande pra mim. Fui lá na rua, comprei o que faltava, montei vários presentes. Vou deixar a foto pra vocês, tá? De como eu tava na madrugada já, gente, de sexta pra sábado. Eu já tava surtando, tava super cansada. E um detalhe muito grande, eu estava emocionalmente esgotada, psicologicamente, emocionalmente esgotada, cansada, frustrada, preocupada, preocupadíssima. E eu gripei na semana do Dia dos Pais. Então eu tava gripada, meu corpo doía, minha cabeça doía todos os dias. A minha cabeça doía da gripe. E eu tava tão ansiosa, tão preocupada, que eu tenho bruxismo, eu tava apertando muito os dentes à noite. Muito, 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 muito. Então eu acordava com uma dor de cabeça. Uma dor no meu maxilar, nos meus dentes, doía tudo, gente. E aí eu tava dormindo tarde da noite e tentando levantar cedo, mas eu não tava conseguindo levantar muito cedo, então meu dia não rendia nada, porque eu tava assim, um zumbi, com 1 milhão de coisas pra fazer e muita preocupação na cabeça. Porque eu gastei muito dinheiro, eu sabia que a gente já tava entrando, a gente já tava na primeira semana de agosto, e as contas iam chegar em breve. E eu ia ter muita coisa pra pagar. E eu não tava vendo dinheiro entrando. E o desespero batia na porta.
E eu até comecei nessa semana do Dia dos Pais uma novena, sabe? Eu sou católica, respeito a religião de todos, tá? Inclusive peço que respeitem a minha, quem não for católico, tá? Eu sirvo a um Deus só, que acredito que é o mesmo Deus que vocês. Então eu comecei uma novena, que eu fui na missa no domingo antes do Dia dos Pais, né? E, e o padre aconselhou a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu até hoje estou fazendo essa novena, tá? Hoje eu vou entrar no sétimo dia. Hoje eu entro no sétimo dia. Sétimo ou oitavo, tem que ver que eu já nem me lembro. E aí eu também tava muito pilhada, muito nervosa. E então quando chegou no sábado foi aquela correria muito louca. A minha casa tava de pernas pro ar e aquilo tava me chateando. Que eu não gosto de ficar num lugar bagunçado, sujo. Eu tenho um cachorro. E aquilo tava me irritando, então eu tava tentando manter a casa mais ou menos organizada. O ateliê, gente, até hoje, ontem que eu peguei ele um pouco mais, mas até hoje eu não consegui ficar 100% com o meu ateliê 100% bom. Ontem eu montei essa prateleira aqui, que já tava aqui, ó, ia fazer um mês ou mais, tava aqui, ninguém montava e eu não sei montar nada. Mas ontem eu peguei e montei, e deu certo pra eu tentar dar uma organizada melhor. Eu não tenho um espaço bom pra trabalhar aqui em casa e eu preciso fazer isso, arrumar um espaço bom. E aí, gente, chegou a hora de ir pra feira. Meu pai veio me buscar. Eu botei tudo, aquele mais de 30 coisas dentro do carro e fui. E, gente, eu fui e eu tava lá, eu confiando. E eu sempre falo pro Senhor assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. E as coisas, eu há um bom tempo venho entendendo na minha cabeça que as coisas não acontecem como a gente quer, mas é como Deus quer. E que Ele sabe o porquê que tem que ser assim. A gente não entende, a gente fica chateado, tudo, mas a gente, de certa forma, a gente precisa entender que as coisas acontecem no tempo dele, da forma que ele quer, e tudo tem um porquê. E aí, gente, eu fiquei até 10h20, 10h30 na feira da noite, e eu vendi um presente. Pra uma adolescente, assim, bem novinho, devia ter uns 14 anos, por aí, ou menos. Eu vendi pra ele comprou no dinheiro, e eu não vendi mais nada. E aquilo ali, tipo, eu fiquei até o fim confiante de que poderia sair alguma coisa. Mas eu também tava assim, eu falei, meu Deus, não vai sair, né? O que é que eu vou fazer com tanto presente? E aí veio o domingo. Chegou no domingo. Eu cheguei no sábado à noite. Meu pai veio, né, tal, veio minha irmã, tal, veio todo mundo me ajudar a descer as coisas. Minha casa tava uma zona. E vocês acham que eu cheguei a tomar um banho e deitar? Não. Eu cheguei, fui aspirar a casa, fui passar um pano, que tava sujo. Entendeu? Fui cuidar do meu cachorro. Aí eu fui tomar um banho pra deitar. E eu deitei bem chateada, bem triste. Mas não é triste porque Deus não me honrou. A minha maior chateação é de pensar assim, eu coloquei tanto dinheiro. Eu tô sem dinheiro nenhum pra nada. E eu não vou ter retorno. Essa era a minha preocupação. E eu não vou ter retorno desse dinheiro. E eu tenho muita conta pra pagar. E no domingo, gente, não foi muito diferente. No domingo eu acabei fazendo um presente, assim, que a cliente queria. Uma canequinha com alguma coisinha dentro, bem baratinha e simples. Aquilo me chateou muito, eu falei, mas eu vou atender, porque também hoje é a minha última chance, e o que eu não vender aqui vai ficar, né? Vou pegar uma caneca e montar alguma coisa pra ela, eu falei pra ela, mas eu preciso de tempo. Porque também o dela não era nada, assim, mirabolante. Eu ia pegar uma caneca, pôr alguma coisa dentro. Ela era pro pai dela, que ele tinha restrição a açúcar. Eu tinha cesta fitness, então eu tinha algumas coisas. Então ali eu coloquei um chocolate zero açúcar, coloquei um café, uma barrinha de nuts dentro da xícara lá personalizada pro pai. Coloquei uma palhazinha pra dar uma altura. Coloquei minha tag, coloquei numa sacola, fechei, cobrei R$ 85. E ela veio aqui, retirou, pegou e levou. Ótimo. Vendi isso e tinha uma pessoa que queria comprar 2 presentes, mas ela queria parcelar em 2 vezes. Eu falei pra ela, eu não parcelo. Ela, por favor, moça, eu queria parcelar pelo valor, ia dar 557. Um preço bom. Eu falei, ai, eu já não vendi, né? Só que eu não queria não vender parcelado, não é porque eu não queria parcelar. É porque eu trabalho com a Infinity Pay. É a forma que eu consigo trabalhar agora no momento. E aí, eu sabia que ia ficar muito caro a, a taxa da maquininha, né? Do link. Que não é nenhuma maquininha, é por link. Ia ficar muito caro.
E eu mando por Uber, né? E aí eu falei assim pra ela, aí eu mandei o print de quanto ficaria dividido em 2 vezes, aí ela viu que o valor ia ficar muito alto. Eu falei, tá, olha, é por isso que eu não gosto de trabalhar com parcelar, porque não compensa, é muito mais caro o cliente. Eu tenho uma noção disso, porque é muito mais caro mesmo. Quem tem frente pay e trabalha sabe disso. E aí ela desistiu, e eu fiquei triste, né, gente, porque ia entrar R$ 500. Aí eu vendi um pra uma amiga, um pra minha irmã, e foi o que eu vendi. Eu peguei um dos meus presentes pra dar pro meu paizinho também, vendi aquela caneca, só. E eu gastei muito dinheiro. E eu não tive. O dia dos namorados me deu mais retorno do que o dia dos pais. Eu não vendi uma tábua, não tive uma encomenda de tábua, nada. Eu fiquei chateada por conta disso, né, gente, do financeiro. Eu quero investir em muitas coisas. E eu sei que, como eu tô começando agora, ficou muita coisa voltada pro dia dos pais. E eu preciso montar um catálogo pro dia a dia. Então eu precisava que entrasse dinheiro pra eu investir nas outras coisas. E não entrou, gente. Na segunda-feira eu tava acabada, tá? Acabada, acabada, acabada. E aí, ontem, que foi terça, eu peguei um pouco mais a casa pra tentar organizar, montei essa prateleira, botei roupa pra lavar, tudo. Dei uma limpada mais na casa, não finalizei. O que aconteceu? Eu tava me sentindo assim estranha, nervosa, com dor. E na hora que eu tava montando isso, eu comecei a sentir dor, dor, dor. E aí, gente, as mulheres sabem, né? Chegou aquele dia, minha menstruação desceu. E, gente, quando a minha menstruação desce, eu tenho uma TPM, que ela começa 10 dias antes. Ou seja, na semana do Dia dos Pais, eu já estava de TPM e gripada. Então, eu já estava irritada, eu já estava emocionalmente instável, eu estava nervosa demais. Meu corpo doía muito, então juntou a dor da gripe com certeza os requisitos da minha menstruação, porque eu sinto 10 dias antes eu sofro muito com cólica, com inchaço. E eu tava me sentindo assim, sabe? E aí, gente, foi isso, né? No domingo à tarde, na hora do almoço, já não tinha mais o que fazer. Eu fui pra casa do meu pai, curti o restante do meu dia, entregar o presente também da minha amiga que ela tinha encomendado pro pai dela, que era perto da casa do meu pai. E esse foi o meu dia dos pais. E agora eu tô assim, desistir pra mim não é uma opção, mas a gente fica abalada. Eu tô muito abalada, principalmente financeiramente. E eu me meti em outra dívida. Eu fiz uma loucura ontem, mesmo estando abalada financeiramente. Que foi, gente, eu comprei uma Cricut Joy. Porque eu comecei a pensar assim, eu fiquei muito segunda e terça, assim. O que eu vou fazer, meu Deus, pra mudar o meu cenário? Principalmente pra mudar o cenário da minha precificação. Porque eu comecei a ver que tudo que eu vou fazer, por menor que seja, mais simples que seja, tava saindo um preço muito caro no final. O preço final, assim, de venda, tava muito grande. E eu, gente, não tenho muito recurso ainda, muita máquina, muita coisa. Eu comprei o computador com a minha rescisão do meu trabalho no final do mês de julho. E é a coisa, assim, mais cara que eu tenho. É o meu computador, mas eu não tenho ainda uma impressora, eu não tenho nada. Então, se eu preciso de um cartãozinho, eu tenho que comprar. Os balões, os bubbles, principalmente, eu gosto de trabalhar com eles, eu acho eles mais elegantes e tudo. Só que eu tenho que comprar fora. E eu não sei dirigir, então eu comecei a ver que eu estava gastando muito dinheiro de Uber. Tanto que eu tive que aumentar minha taxa administrativa, minha porcentagem de taxa administrativa quando eu vou precificar, porque eu gasto muito de Uber. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar Uber. E é Uber pra ir, pra voltar. E voltar, e voltar. Aí se eu chegar aqui, eu esqueci uma coisa muito importante, eu tenho que gastar outro Uber pra ir de novo. Até porque nessas datas comemorativas é muito correria, né, gente? Então você precisa ir e voltar tudo muito rapidinho. E aí eu comecei a ver assim, gente, tá sendo um problema isso pra mim. Principalmente os balões bubbles. Não me vejo fazendo todos os presentes sem eles. Eu preciso deles nos meus presentes. E tava muito caro pra mim. E uma das coisas que eu queria muito da minha Cricut Joy era fazer os vinis. Porque a gente tem um vinil permanente. Eu consigo fazer caneca, garrafa. Eu consigo colocar nos balões, nas caixas. E muita gente quer coisa personalizada, quer que põe o nome, quer que não sei o quê. E eu quero trabalhar com isso também. E eu também comecei a pensar muito na segunda e na terça de que eu quero mudar a cara dos meus presentes, da maioria deles. Quero mudar a cara do meu perfil, porque se eu quero um público elevado, os meus produtos têm que ter cara de produto elevado. O meu Instagram
tem que ter uma cara de Instagram, de produto elevado, que a pessoa vai entrar e falar assim, eu sei que as coisas aqui são caras, mas eu sei que é tudo lindo e bonito. Quem tem o dinheiro para comprar, já vai logo ver o produto que quer. Quem não tem, já vai sair procurar outra coisa mais barata. Ou vai ver e fala assim, não, mas eu até gostei tanto, vou me esforçar para comprar isso aqui. Né? Porque a gente é pobre, eu sou pobre, a gente sabe, né, que a gente gosta de coisa boa, às vezes a gente economiza e vê que vale a pena pagar mais caro em algumas coisas. Então eu falei assim, eu tenho que mudar a cara dos meus produtos também. Aí, gente, eu comprei minha Cricut Joy. Parcelado 2 vezes. Eu não gosto de parcelar nada em muitas vezes, tá? Até por causa de juros e porque eu não gosto de ficar muito tempo pagando alguma coisa que me prende, me sufoca. Eu gosto de comprar tudo à vista. Meu computador eu comprei à vista, como a maioria das coisas da minha casa é à vista. Mas, como eu falei, financeiramente eu tô bem arrasadinha, sabe? E eu não desisti da minha novena, ainda faço a minha novena com a mesma intuição e que em algum momento eu vou receber essa graça. Só que agora eu ainda preciso, gente, arrumar pelo menos uns 500, 600 reais pra eu comprar as coisas do balão em si. Comprar a máquina de encher o bubble, os bubbles, os balões de dentro pra fazer encapsulado. Já que eu já vou ter a Cricut pra fazer os vinil. E aí eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Vou tentar, tô pensando aqui na minha cabeça em fazer alguns freelancer, tá? Pra eu conseguir fazer entrar algum dinheirinho algumas vezes. Eu preciso de um dinheirinho que entre pra mim, pras minhas coisas. Porque eu tenho a minha casa, eu como, eu preciso do Uber, de tudo isso, né? E eu acho que vai ser bom, gente, porque vai diminuir. Porque quem me vende os balões, claro que essa pessoa tá ganhando em cima. É óbvio, ela tem que ganhar em cima. Então, ela produz por um valor X, mas tem que vender por Y. Tá certo. Como eu faço aqui também, como qualquer empreendedor faz. Só que, assim, isso também aumenta muito o meu custo final ali, meu preço final do meu produto. E também tem essa questão do Uber. Eu preciso do balão, eu preciso gastar um Uber para ir buscar e um Uber para voltar para casa. E eu também fico muito ali refém. Porque se eu precisar de uma coisa no domingo, o domingo tá fechado, eu não consigo o balão. Se eu pedir em cima da hora, às vezes ela não faz, às vezes eu preciso num horário que ela não vai me atender. Entende? Às vezes já teve vez de eu precisar e a máquina tá estragada. E eu precisava naquela hora, em cima da hora. Eu tive que pagar um Uber num lugar muito mais longe. E lá naquele lugar é mais caro, eu paguei mais caro e gastei muito mais de Uber. Isso impactou no preço final das minhas coisas, entende? Então eu preciso começar a fazer os meus balões em casa. Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. Eu preciso parar de fazer tantas opções de presentes diferentes. Eu já defini um nicho. Eu defini, gente, que eu quero trabalhar. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui embaixo pra pegar pra vocês, peraí. Eu defini, gente, que eu quero trabalhar mais isso aqui, ó. Cestas de taboa e as boxes. Eu quero trabalhar com isso aqui. Esse presente, inclusive, que eu montei é a coisa mais linda do mundo. Tá desmontada agora, eu tirei as coisas de dentro pra guardar, pra não pegar poeira. Mas eu defini que é isso aqui que eu quero trabalhar. E eu não vou ficar investindo em embalagem. Eu tenho muita embalagem comprada à toa, porque no início é assim, gente, a gente se empolga, tá? E eu não quero mais gastar dinheiro em vão. Eu defini um nicho, assim, mais exato do que eu quero. Olha, o Thor vai passar aí, não sei se ele vai empurrar vocês. Senta aí, senta, Thor. Fica quietinho. Aí, eu defini isso. Defini que eu quero fazer uma coisa, o menos mais, que é mais, sabe? Uma coisa mais bonita, elegante, que você olha e você vê, cara, você entende o valor do produto, entendeu? E automaticamente você já tem uma noção do preço. E é produto que vai menos coisas, mas o que vai é de grande valor. É o que eu quero. Então eu vou trabalhar mais com box. Elas são mais caras, mas eu acho que vai ter melhor saída. E vou atender melhor o meu público, que eu quero. Eu ainda tô num impasse muito grande com café da manhã em tábua. Eu não sei, gente, se eu quero trabalhar com isso, porque é um investimento alto que não tá tendo. O meu café da manhã foi a principal coisa que eu queria trabalhar quando eu decidi trabalhar com isso. Foi o café da manhã, principalmente Grazing Food. E é o que eu menos vendo. Pra falar que praticamente eu não vendo. Eu não tô tendo público, não tem procura pra isso direito. E eu já gastei muito dinheiro com isso e já tive que jogar muita coisa fora. Porque produto de comer, gente, ele é perecível. Principalmente essas coisas de tábuas e café da manhã. E, assim, os queijos também. Eu já perdi muito queijo, mofou. E é caro, gente, é muito caro.
Então, eu ainda tô no impasse. São coisas que eu gostaria de ter, de trabalhar, mas eu não sei se tá fazendo sentido pra empresa. Então, esse eu ainda não sei dizer pra vocês. Mas eu vou focar aqui nas minhas boxes e na minha cesta de Taboa. A cesta de café da manhã na Taboa, eu gostei, tá? Eu gostei porque eu consigo trabalhar com produtos que duram um pouquinho mais e fica muito bonito. Aqui a minha inspiração foi a Thaís, tá? Thaís das Cestas. Gostei muito da forma dela de fazer cesta, me inspirei bastante nela. Mas eu também tô tendo muita dificuldade de achar as cestas, viu? Sei como ela consegue, mas eu não tô conseguindo. Eu acho poucas opções, não me agradam tanto e também são caras. Mas enfim. Acho que eu vou continuar com a cesta de Taboa, como café e as boxes. Isso aí já é uma coisa que eu tenho definido. Aí eu comprei umas opções de espumante, tá? Pra eu tirar foto, aquelas flores eternas, né? E é isso. É isso, gente. Só Deus pra me ajudar na minha vida. Eu espero, assim, muito mesmo que Deus me abençoe. Que eu consiga deslanchar, assim. Eu preciso fazer fotos, conseguir fazer fotos dos produtos pro dia a dia pra eu poder rodar meus anúncios. Só que eu tô num impasse muito grande de não ter o dinheiro pra investir. Não tenho dinheiro pra investir em anúncio. Não tenho dinheiro pra comprar mais produtos pra fazer os presentes. Eu quero desmontar e mexer nos que eu tenho feito para os pais para eu tentar transformar aquilo não um presente para um pai, mas um presente para o dia a dia. E eu tenho que rebolar. Tenho realmente que rebolar. Mas eu acredito em Deus, sabe? Consagro tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou a Ele. E vou acreditar que Ele vai fazer a obra dessa empresa. É isso. É isso, gente. Esse foi meu desabafo do Dia dos Pais. Ai, não é como eu gostaria. Eu fiquei tão feliz de ver as meninas. Gente, eu vendi tantos produtos, eu vendi super bem. Eu não tava com na cabeça de que o Dia dos Pais não vende. Pô. Dia dos Pais não vende nada, as pessoas não compram. Mas eu já tava sentindo que ia vender bem sim. E eu vi as meninas falando, porque eu achei que não ia vender, vendeu e vendi produto caro. Vende, gente, vende sim. Isso eu já imaginava. É eu que não vendi. A verdade é essa. Ainda. Mas eu acredito muito que vai dar certo ainda pra mim. Eu vou deixar passando as fotos de alguns produtos que eu fiz pra vocês verem. Aí vocês me dão uma opinião. Eu acho, gente, pra alguém que começou agora que tá aprendendo, eu acho que meus presentes não ficaram ruins, eu acho que ficaram bem bonitos. E também, assim, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando. Eu não podia meter balão bubble em tudo, como eu gostaria de ter feito, mas eu não podia, porque eu tenho que comprar o balão de fora, então eu fico refém, entendeu? Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir trabalhar com o Bubble diretamente da minha casa. Eu vou fazer os meus Bubbles. E também vou deixar pra vocês algumas referências. Não sei. Não sei se eu vou deixar. Acho que eu vou montar primeiro, depois eu mostro pra vocês. Vocês vão ver o que eu vou criar com as caixas, tá? É isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Já peço pra vocês se inscreverem pra me ajudar neste canal. Dê o seu like, comenta, me dê aí sugestões. Eu peço oração por mim, pela minha empresa, tá? Compartilha também esse vídeo, tá? Vê os outros vídeos. Eu não postei muito vídeo na Semana dos Pais, porque vocês viram, como eu falei pra vocês, que eu tava assim, enlouquecida, preocupada, aprendendo, tendo que fazer. Eu não consegui gravar direito, muita coisa eu gravei, ficou mal gravado, eu perdi. Ou esqueci de gravar. Então, assim, vocês me perdoem, mas eu quero voltar com o canal. Hoje é quarta-feira. Segunda e terça, eu já sofri o que eu tinha que sofrer. Hoje eu tô assim, só com cólicazinha, uma dorzinha de cabeça leve. Não tive um sono muito bom, mas eu tô melhor do que os outros dias. E agora é erguer a cabeça e seguir em frente. Então, um beijo e até o próximo vídeo.